Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre mais uma aula dos sétimos anos. Essa aula vem logo em sequência do reino protista. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o reino fungi. Lembrando sempre, essa aula é voltada aos sétimos anos. Bora lá! Reino fungi, cientistas. Características gerais. Nesse reino eu tenho os seres vivos unicelulares e pluricelulares, ou seja, formado por uma e várias células. As células são eucariontes e a maior parte deles são microscópicos, só que tem uma grande parte também macroscópicos. Que tipo de seres vivos eu acho nesse reino? Os cogumelos, os mofos, os bolores. Nesse reino também, cientista, eu acho as leveduras e eu também acho os fungos que causam as micoses, né? Tipos de fungos, cientistas. Existem dois tipos estruturalmente falando. O primeiro tipo, que vocês estão vendo à esquerda, e o segundo tipo. O primeiro são as leveduras e o segundo tipo são os fungos ramificados. O que as leveduras têm de especial? Elas são fungos que são unicelulares, elas são fungos que são microscópicos. A gente acha ela em qualquer lugar, ou em quase todo lugar, do solo até as plantas e inclusive até nos alimentos, né? Aqui são exemplos, né, de leveduras que a gente cultiva aí nas nossas experiências durante as aulas. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica mostrando as leveduras em 3D. E aqui, cientistas, é o mesmo esquema aí, né? Interessante é que as leveduras têm muita importância, já que elas são importantes na fermentação, na produção de bebidas alcoólicas. 99% do álcool do planeta é feito por elas. Elas são importantes na fabricação de pão. Elas formam um fermento biológico e algumas causam algumas doenças. Regra básica, cientistas: qualquer tipo de bebida alcoólica é feita por leveduras. As leveduras também elas fazem o álcool que a gente usa em casa, o álcool combustível, e também elas são importantes por causa do fermento biológico. Regra: como que as leveduras produzem o álcool? Elas fazem um processo chamado de fermentação. Nesse processo, cientistas, elas vão comer o açúcar e a água e vão soltar duas substâncias como se fosse um xixi e o cocô. As substâncias é o gás carbono e o álcool. Ou seja, o álcool que a gente consome no dia a dia ou que a gente usa como produto de limpeza é subproduto do metabolismo de uma levedura. Aqui é o esquema: a levedura usa açúcar e água e ela produz álcool e gás carbono. Nessa animaçãozinha mostra melhor a levedura em amarelo, a bolinha branca em açúcar e a bolinha azul a água. A levedura absorve as duas substâncias, tá vendo aqui, ó, nesse esqueminha que eu fiz para vocês aí, ó. Quando as leveduras fazem isso, cientistas, elas vão fazer a fermentação, né, na qual a levedura vai quebrar o açúcar e transformar em energia para ela. E depois que ela faz isso, vão sobrar dois produtos, ou seja, dois subprodutos que ela não precisa, que ela vai jogar para fora. Um deles é o álcool e o outro é o gás carbono. É assim que é produzido o álcool. E como que as leveduras se reproduzem? Elas fazem quase igual às bactérias e os protozoários, elas fazem divisão. Ou seja, igual a bactéria, na qual uma levedura vai dar origem a duas. Esse processo é conhecido como mitose, cientistas. Aqui é um esqueminha bem prático mostrando, ó, uma levedura, ela vai duplicar o DNA dela, ela vai crescer, aí ela vai começar a se separar e depois ela se separa totalmente em duas leveduras. Detalhes, cientistas: é assim que as leveduras se reproduzem. Fungos ramificados: eles são fungos pluricelulares, fungos macroscópicos, ou seja, grandes. Uma grande parte deles é parasita e a reprodução deles é um pouquinho diferente, assim como a alimentação também. Aqui é um exemplo: um fungo que apodrece numa laranja, o fungo que apodrece o pão, o fungo que dá origem ao cogumelo. Todos esses fungos, cientistas, são fungos estruturalmente ramificados. E o interessante é que esses fungos são fungos mais populares, mais comuns, né? Essa parte peluda que vocês veem do fungo por cima, se você observar aqui na imagem, na verdade, são pequenas sardinhas que eles produzem para fora do alimento que ele produziu. E essas sardinhas aí ele usa para se reproduzir. Detalhe: como que é a anatomia de um fungo ramificado?
Todo fungo ramificado vai ter estruturas que ajudam ele na alimentação e na reprodução, como as hifas, o micélio, os esporângios e os esporos. Todas essas estruturas ajudam o fungo para comer e para se reproduzir. Aqui é um exemplo. O corpo do fungo é o micélio, essas raizinhas são as hifas, essa estrutura de cima é o esporângio e as sementinhas do fungo são os esporos, bem semelhante a uma planta. Aqui são imagens que mostram bem essa estrutura. Lembrando sempre, cientistas, esses fungos eles são chamados de ramificados porque eles se brotam em ramos. E o interessante é que quando você vê um pão mofado, você precisa saber que uma grande parte do fungo está dentro do pão e não por fora. Por que que os fungos ramificados são importantes? Eles atuam decompondo a matéria, eles produzem medicamentos como a penicilina, alguns são usados como um alimento, tipo o champignon e o shiitake. Alguns também causam doenças, como micose e frieira. Aqui são exemplos, cientistas, de fungos que estão apodrecendo e decompondo alimentos, frutas, né, no geral. Na verdade, toda vez que você olhar uma fruta podre, você precisa saber que tem um fungo se alimentando. Do mesmo jeito que tem fungos que servem como alimento, como os que vocês estão vendo aqui agora. Os fungos são muito usados em alimentação também. Existem queijos que são feitos por fungos, né, como o gorgonzola, um exemplo, e esses fungos fazem bem para o organismo. Existem fungos que fazem alimentos, mas também tem fungos que fazem medicamento, como o penicillium, que foi descoberto por Alexandre Fleming. Esse fungo verde e branco, que mesmo que apodrece essa laranja, é o mesmo que faz a penicilina, cientistas. A penicilina que a gente conhece popularmente como benzetacil. Fungos que são parasitas. Existem fungos que causam micoses graves, né? A micose nada mais é do que um fungo se alimentando da sua pele, que pode atacar a unha, que pode causar frieira. Qual é o detalhe, cientistas? Os fungos também são parasitas. Como que os fungos ramificados se reproduzem? Eles, através dos esporos, eles jogam os esporos. Se o esporo cai num lugar com alimento, água e pouca luz, esse esporo vai dar origem a um fungo. Regra: como funciona? O fungo vai liberar o esporo no ar, o esporo vai cair no lugar, esse esporo vai produzir hifas, que vão produzir micélio, que vão dar origem ao esporângio, que é o mofo, e o esporângio vai produzir esporos. Aqui é um exemplo, ó. Os esporos estão no ar, aí um esporinho, ó, ele vem, ó, e cai num lugar com aqueles três fatores lá, ó, alimento, água e pouca luz. Aí o esporo começa, cientistas, ó, a desenvolver as hifas, ó. Só que se olhar bem agora, ó, as hifas são microscópicas, então não vou enxergar. Outra, esse fungo ele já está se alimentando e ele está dentro tipo do pão, da fruta. E a pessoa que olha por fora não vê mofado, porque o mofo de fora é o esporângio. E o interessante, cientistas, é que até esse momento, ó, o fungo tá lá crescendo dentro do pão, ó, só que ele ainda não mofou o pão, ó. E o interessante é que depois de algum tempo, ó, as hifas vão crescendo, 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 e quando o fungo desenvolve o corpo dele, ele forma o micélio, né? E é nesse momento, cientistas, ó, que o fungo ainda não é visível, mas a partir desse momento, ó, ele começa a produzir aquela parte verde, né, que a gente fala que é o mofo, né, ou o bolor. Essa parte é a parte que o fungo produz para poder se reproduzir, ou seja, essa parte ele só vai reproduzir ela depois que ele tiver adulto. Então, o mofo que você vê é de um fungo que já estava lá no pão há muito tempo. E essa parte é o esporângio, pessoal, ó. O fungo está produzindo o esporângio produz os esporos, ó, e os esporos são lançados no ar. Esses esporos, se cair um esporo num lugar que tem alimento, água e pouca luz, vai dar origem a outro fungo. Por isso que você não pode deixar uma laranja podre ou mofada perto da outra, porque isso vai acontecer. E como esses fungos se alimentam, pessoal? Eles fazem um processo chamado de digestão extracorpórea. As hifas soltam ácidos que digerem o alimento e depois eles só sugam. Ó, aqui é um exemplo. Estou mostrando a hifa 400 vezes mais próxima. A hifa, ó, ela vai
produzir o ácido, ela vai soltar esse ácido, o ácido vai penetrar na laranja ou no pão, ó, vai derreter o pão e depois ele vai sugar de volta. Essa aula foi muito simplesinha, cientista. Espero que vocês tenham gostado. Desde já agradeço, muito obrigado. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se cuidem. Tchau, tchau, parceiros.